Olá, meus amigos. Nós vamos falar hoje sobre pessoa jurídica, tá bom? A ideia de falar sobre pessoa jurídica é a continuidade da aula passada que nós falamos sobre pessoa física, né? A pessoa física, nós falamos sobre a ideia da pessoa física e a ideia da informalização ou automatização, se são pessoas autônomas. E também falamos sobre o MEI, né? A importância de ser o MEI e assim por diante. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre pessoa jurídica, né? Sobre essa figura. Então vamos lá. O que é uma pessoa jurídica? Nós vamos falar primeiro sobre o Código Civil Brasileiro, ligado à nossa CF, ou seja, Constituição Federal, que rege toda a questão civil, ou seja, os indivíduos e a sociedade civil, o dia a dia. Então, nos artigos 40 a 69, ele regula toda essa questão jurídica, né? Reconhece que não somente pessoas físicas, ou seja, eu e você, o CPF, né? Ou seja, os indivíduos podem ter direitos e obrigações, mas também atividades criadas por lei. Então, as empresas também podem ser criadas como entidade de personalidade, que nós chamamos de personalidade jurídica, chamada de pessoas jurídicas. Por isso que nós temos o CNPJ, né? A pessoa jurídica é qualquer organização que, após cumprir requisitos legais, ou seja, de estar baseados em parâmetros por lei, passa a ter personalidade própria, ou seja, agora ela tem uma personalidade, ele é uma entidade e responde por si, que se difere da pessoa física, né? Logicamente que é uma personalidade jurídica, ela é composta por pessoas físicas, mas ela sim, ela é uma sua própria identidade, né? Tem sua identidade e ela se distinta dos indivíduos que compõem essa pessoa jurídica, né? Então ela pode o quê? O que ela pode fazer? A pessoa jurídica ela pode celebrar contratos, fazer contratos entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, tá bom? Como, por exemplo, contratar pessoas e assim por diante. Ela pode possuir patrimônio próprio, ou seja, a empresa ela possui bens ligados à sua identidade jurídica. Por exemplo, ela pode comprar um carro que pertence à empresa jurídica, né? A pessoa jurídica e não a pessoa com CNPJ. Isso vale para qualquer outro tipo de patrimônio, como casas, prédios, ações, carros e qualquer outro tipo de bem. Consequentemente, ela também pode responder judicialmente em seu nome. Então, vamos supor que alguém deu calote e tal, e a empresa pode responder, não ser o CPF, mas o CNPJ responder por algum problema, alguma ilegalidade, ou deixou de pagar alguns tributos, contratou de forma inadequada, tudo isso a pessoa jurídica ela responde judicialmente. E ela tem a ideia da titulação dos seus direitos e deveres. Então, ela se distinta do indivíduo, né? Você percebe que a empresa agora, a partir de agora, ela tem uma personalidade, ela é uma pessoa, agora uma pessoa jurídica, né? Dou um exemplo bem claro, né? Uma padaria registrada como empresa limitada, né? O LTDA, que nós vamos falar lá para frente, é uma pessoa jurídica. Ela compra farinha, assina contratos com os fornecedores, paga seu imposto, seu nome, contrata, tudo em seu nome da empresa e não do nome do dono. Então, o dono agora ele é somente o empresário que gerencia, mas agora ela tem uma pessoa jurídica. Então, vamos lá ver a diferença um pouquinho de pessoa física e pessoa jurídica. Então, vamos ver essa diferença de uma forma mais tabelar, tá bom? Como você está vendo essa tabela na sua tela, então nós vamos fazer essa diferença. Primeiro, os aspectos de pessoa física com relação à sua personalidade, né?
a pessoa física, ela é natural, é do indivíduo, ela já nasce, né, e cria esse aspecto do indivíduo. Já a pessoa jurídica, ela não é natural, né? Ou seja, ela não nasce naturalmente, ela é criada por lei entre os pedidos coletivos. Ou seja, nós entendemos que precisamos criar uma empresa e assim ela é criada, né? Então, personalidades diferentes. Patrimônio. O patrimônio da pessoa física é um patrimônio do indivíduo. É meu carro, é minha casa, é o meu computador, é meu celular. São patrimônios do indivíduo. Já da pessoa jurídica, ela é separada dos sócios, tá bom? Então, o patrimônio não está relacionado a pessoas, mas é da empresa. Então, a carro é da empresa, o celular da empresa, computadores são patrimônios próprios da pessoa jurídica para poder responder depois numa questão legal. Responsabilidade, né? A responsabilidade, ela pode ser de uma pessoa física, ela é total, né? Você tem que responder por si próprio. Tudo que você faz, você responde, porque é você que está lá, né? É o seu CNPJ, perdão, o seu CPF. Já a responsabilidade, ela é limitada ou ilimitada, né? Nós vamos fazer uma avaliação para frente sobre essa ideia, né? De forma geral, a ideia da limitada e ilimitada é uma questão de responsabilidades. Por exemplo, se ela for limitada, os sócios limitam a gerir o patrimônio e as divisões baseado no patrimônio da própria empresa, né? É o limite de responsabilidade, né? É o valor investido da empresa. Tudo que tem na empresa é a limitação, né? E assim por diante. A ilimitada é quando os sócios também podem ter seus recursos próprios investidos e dependendo da sua característica, ela também se responsabiliza com seus bens pessoais para utilizar pagamento de dívidas e obrigações. Vou dar um exemplo. Uma padaria, vou pegar o exemplo da padaria, que tem uma ideia limitada, deu algum problema no fornecedor, eles vão procurar os bens da pessoa jurídica para pagar esse débito com o fornecedor. A ilimitada, ela ultrapassa a ideia somente dos patrimônios da própria empresa para também atingir dos donos, para poder pagar essa dívida. Registro. Primeiro, pessoa física não precisa fazer o registro de forma normal, né? A não ser que tenha o MEI, né? Aí é a pessoa física, mas ele já cria uma pessoa jurídica, né? Automaticamente que se cria-se o MEI, ele se torna uma pessoa jurídica, gerenciada por uma pessoa física, né? Mas já não é mais pessoa física, pessoa jurídica, tá certo? Precisa. Mas pessoa física não, todo mundo sem registro, com certidão de nascimento, identidade e CPF. Já pessoa jurídica, o seu registro precisa estar no órgão competente, né? Que o órgão mais competente dentro da pessoa jurídica são os dois órgãos, a Receita Federal, que emite o número do seu CNPJ, e a Junta Comercial, que regula a sua atividade, né? Já falamos isso nas outras aulas. Então, as sociedades comerciais, né, o comércio, ela é dividida, são pessoas jurídicas criadas para exercer atividades econômicas organizadas. Qual é o objetivo deles? Lucros, né? Então, as sociedades comerciais, ou seja, essa ideia de pessoas jurídicas, né, criadas para exercer atividade econômica, são pessoas, são entidades e pessoas que se juntam para poder criar uma organização com esse objetivo. Então, por isso que envolve mais de um sócio, ou seja, mais de uma pessoa é unida para um objetivo comum. Então, quando você tem mais de uma pessoa, você tem uma relação de sociedade. Então, o que é sociedade? É a relação de duas ou mais pessoas que têm um objetivo comum de estabelecer uma entidade comercial a fim de obter lucro, né? Então, eu me junto vou dar um exemplo aqui, com a Demar, com a Denise, nós fazemos uma sociedade e essa sociedade me dá
um objetivo, uma ideia, que é obter lucro. Então, nós somos uma sociedade comercial, ok? Existem alguns tipos de sociedade comercial. Existe a sociedade empresarial, né, que exerce a atividade empresarial, que é organizada, né? Geralmente a atividade empresarial está ligado à relação de produção, né, circulação de bens e serviços, né, que precisa estar obrigado na junta comercial. Então nós temos a sociedade empresarial, né, empresária, né, que exatamente são empresas que têm como objetivo produção, circulação de bens e serviços. Eu dou um exemplo claro aqui, eu dei um exemplo, por exemplo, uma sociedade de loja de roupas, um restaurante, uma indústria, uma fábrica, tá certo? E assim por diante. A sociedade simples também é uma sociedade mais voltada para a entidade intelectual, científica, literária, cooperativa, perdão. Então, diferentemente da atividade comercial, por que junta comercial à atividade empresarial? Porque tem regulamentações para ser feitas, que a atividade comercial ela tem que estar a par e orientar essa atividade empresarial. Mas, por exemplo, uma escola, uma clínica, uma escritório de advocacia, elas são atividades intelectuais, científicas, pensar, um reforço escolar. Então, nesse caso, ela precisa ter um registro em cartório civil, tá bom? De pessoas jurídicas. Não há necessidade da junta comercial. Então, essas duas diferenças entre sociedade empresarial e sociedade simples, né? Sociedade de empresa. Existem alguns principais tipos, e eu gostaria que você prestasse bem atenção, de atividades comerciais. Primeiro, nós temos a sociedade limitada, nós falamos sobre isso, né? Com certeza você já viu ver essa expressão aí, LTDA, né? Mas é uma abreviação da palavra limitada, tá certo? É quando o capital é dividido por cotas, né? Responsabilidade de sócios, limitando o valor das cotas subscritas. Ou seja, vou dar um exemplo novamente aqui do Ademar, da Denise e o professor Rafael. Então, nós investimos numa empresa que custou um investimento de 1 milhão, né? Eu investi meio milhão e a Demar e a Denise investiu 250 mil cada um. Então, nós somos sócios, né? Só que a responsabilidade é limitada baseado no dinheiro que cada um investiu, que é exatamente as cotas, né? As cotas, que pode ser dinheiro ou pode ser qualquer outro tipo de negociação, né? De serviço, às vezes não é dinheiro, às vezes é serviço. Olha, minha responsabilidade de cota é só investir, mas você que vai fazer. Então, tenho vários tipos de cotas, não é só valor, mas eu estou colocando valor, tá bom? E aí, as responsabilidades é dividida entre nós três, né? Nós chamamos isso de sociedade limitada, né? Onde existe 2 ou até 100 sócios, né? Pode ter até 100 sócios, nós chamamos isso de capital social. Então, fica aí uma pergunta, uma atividade para você. Quantos sócios podem ter uma sociedade limitada, né? Pode ter de 2 até 100. Então, e dividido por cotas para serem valores diferentes. Como funciona a administração? A administração, geralmente, ela vai ser feita também dessa relação de cotas, mas também pode ser gerida por terceiros. Então, nós temos o sócio, mas contratamos uma empresa para fazer a administração dessa empresa. Então, o que isso beneficia, né? Tem uma ideia de uma flexibilidade, né? Na estruturação da empresa, porque ajudam nesse processo de investimento e gestão de negócio. E ela termina sendo flexível, né? A ideia mais formal e mais creditável, ou seja, acreditável é esse tipo de sociedade, que é o mais comum que nós encontramos, né? Como funciona a questão Existe também a sociedade anônima, né? O CA, né? Hoje é muito comum, por exemplo, ações de bolsa de valores.
É quando o capital é dividido, é fragmentado, já falei isso na aula várias vezes, por pequenas ações ou titulações que são donos, né? E se investe em bolsa de valores, por exemplo, a Bovespa, a Bolsa de Nova York e tal, assim por diante. Também é responsabilidade limitada, se não afeta ao patrimônio dos sócios, né? Mas como é que funciona isso? Ele é vendido, cada um compra suas ações e são adquiridas essas ações e cada um se torna um pedacinho, um pouquinho de dono e sócio dessas empresas, tá bom? Existe também a sociedade em nome coletivo, né? São na verdade, são sociedades que têm uma ideia coletiva, né? Como as organizações, os hospitais sociais, institutos sociais, que têm também CNPJ, são sociedades comerciais, mas as obrigações delas são obrigações sociais. E responde solidária e ilimitadamente. Nesse caso, atinge as pessoas envolvidas. Mas eu gostaria de focar nesses dois tipos, sociedade limitada e sociedade anônima, como as mais comuns de tipo de atividades comerciais. Vejamos essa tabela que indica exatamente essa diferença de tipos de sociedade. Eu coloquei até uma outra tipo, mas ela consegue identificar. Vamos lá. Temos a sociedade limitada. O capital é dividido por cotas, ou seja, cada um deu a sua contribuição e essa gestão ela é feita disso. Então, tanto o capital é dividido, os lucros, assim por diante. A gestão é definida em contrato social, então define quem vai fazer, se é terceiro, se é alguém do sócio vai fazer essa administração. Responsabilidade limitada ao valor das cotas subscritas, ou seja, ela é limitada ao valor que foi investido na empresa. Então, no capital da empresa, não afeta os patrimônios pessoais dele. Onde é ser feito registro? Na junta comercial. Na verdade, todos são feitos nas juntas comerciais. Nós temos a sociedade anônima, que é o capital dividido em ações administradas por assembleias e conselhos, né? Porque nós tem várias pessoas envolvidas, não são somente 2 ou 3, são várias pessoas, porque cada um compra uma pequena ação, 2 ações, 3 ações, mesmo sendo pequena, ela faz parte da administração dessas ações. Então, mas também ela é limitada às ações adquiridas. Se você compra uma ação, é aquele prejuízo ou aquele lucro que você vai ter. Já o sociedade coletivo, todos administram, né? Responsabilidade ilimitada e solidária. Ou seja, todo mundo tem responsabilidade sobre essa empresa, todo mundo administra e assim por diante. A sociedade comandita ou simples, na verdade, ela junta as duas, né? Existem sócios que administram e sócios que investem, né? E aí a ideia de quem administra, né, são pessoas que estão investindo, querem lucro basicamente daquilo que investe, mas que administram também são sócios que também estão relacionados a isso, ao valor que está sendo investido. Mas a diferença também está na responsabilidade, porque os comandatados, né, ou seja, a responsabilidade de administração, eles são ilimitadas. Ou seja, as pessoas que estão administrando, vocês que estão gerenciando isso. Então, nesse caso, se algum problema, entra no patrimônio físico deles, mas eles que administram. Mas os investidores, os comandatários, tá certo? Ele é limitado o capital investido. Então, ele assume o risco somente do valor que está sendo investido. Então, essa é a diferença, basicamente, né? São dois tipos de sociedades, limitada e ilimitada, uns administra e o outro investe, que andam nesse caminho para andar no processo de investimento e crescimento da empresa. Então vamos lá. Quais são as características da pessoa jurídica na sociedade? Primeiro, personalidade jurídica própria. Ela tem a própria personalidade. Autonomia patrimonial, ou seja, ela responde pelo seu próprio patrimônio. Então, ela que tem essa ideia de autonomia, a própria pessoa jurídica, né? A sua capacidade processual. Então, ela que celebra os contratos, já falei isso aqui, ela que contrata ela, então ela tem todo o domínio processual e não a pessoa física. A responsabilidade varia conforme o tipo de societário que nós falamos, limitado e ilimitado, né? Lembrando muito bem que é ilimitado e ilimitado. Vou falar isso lá na frente e isso vai cair na atividade para vocês. Aspectos formais para criar uma sociedade, né?
Quais são os aspectos formativos? Então vamos lá. Primeiro, escolha o tipo de sociedade, né? Se vai ser limitada, se vai ser sociedade autônoma, se vai ser por sociedade comercial e coletiva e assim por diante. Você escolher que tipo de sociedade, tipo de empresa e societária você vai ser. Toda empresa precisa de um contrato social ou um estatuto, ou seja, que vai reger e vai dizer como a empresa vai funcionar e todas as suas leis e as suas diretrizes. Para poder fazer essa criação, toda empresa precisa desse contrato de estatuto social registrado em cartório pelos seus sócios ou pelo seu dono, tá bom? Então, e aí tem que ter todos os aspectos de uma contrato social. Presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro e assim por diante. O registro deve ser feito na junta comercial ou no cartório, caso de uma sociedade simples, que nós já falamos lá para frente. Consequentemente, quando nós vamos fazer esse contrato, nós fazemos esse registro, fazemos o registro na junta comercial, fazemos o contrato, fazemos o registro no cartório, nós podemos ir na Receita Federal e solicitar o CNPJ, ou seja, ter o número do registro da Receita Federal. E somente só a Receita Federal vai poder fazer isso. E, consequentemente, agora faz inscrições fiscais, né, para poder pagar os tributos e obter os benefícios municipais para poder funcionar e, dependendo da situação, ter o que nós chamamos de alvará, ou seja, a autorização de funcionamento, mediante todo desse processo. Ok? Então, só para a gente fechar e lembrar o que foi falado, nós falamos sobre pessoa jurídica, que é uma entidade criada por lei, distinta das pessoas físicas que compõem. Nós falamos sobre as sociedades comerciais, são pessoas jurídicas criadas em atividades econômicas reorganizadas. Tipos, né? Limitada, sociedade anônima, coletivo, né? E comandita simples. Falamos sobre responsabilidades, né? Que varia tipo conforme as tipos de sociedade, se ela é limitada ou ilimitada. E para existir também, nós falamos sobre como se faz para existir uma empresa, né? O registro. Eu estou deixando essa atividade para vocês, eu quero que vocês fizessem e me entregassem, tá bom? O que é pessoa jurídica e qual é a principal diferença entre relação pessoa física e pessoa jurídica? Explique qual a diferença entre sociedade empresarial e sociedade simples. Nós temos um slide só para isso. Dê um exemplo de sociedade em que sócio tem responsabilidades ilimitadas. E eu até falo para vocês fazerem qual é a diferença, pode substituir essa questão? Qual é a diferença de sociedade limitada e ilimitada? Quais são os passos para formalizar uma sociedade comercial no Brasil? Ok? Gente, até a próxima e até mais.